Olá, tudo bom com vocês? Hoje eu tenho uma pergunta que é a seguinte: o que é desapego para você? Desapego é uma palavra que a maioria das pessoas imediatamente quando ouve pensa no apego material. Então, precisamos ser desapegados materialmente. Isso tem a ver com a nossa cultura religiosa, ou com a cultura filosófica, ou com o fato de sermos espiritualistas, geralmente ligado a esse contexto. O desapego sempre vem à nossa mente a partir desse contexto. Está tudo certo, porque isso também é cultural. Ou seja, é melhor que você seja uma pessoa desapegada daquilo que a gente fala que é material, do que você ser apegado. Quem é apegado se torna ambicioso, no sentido de ganancioso, se torna avaro, se torna uma pessoa ruim. Mas acontece que apego e desapego são rótulos. Então, muitas vezes, é necessário que você tenha apego. Uma pessoa que está com a sua vida em risco, vamos dizer, esteja hospitalizada, ela precisa se apegar muito à vida, né? Se apegar a tudo que é importante para ela e achar forças de sobrevivência para superar talvez uma situação crítica de saúde. Então, cuidado com isso, essa história de tem que ser algo. Não. O desapego que eu quero trazer para vocês hoje, para a gente conversar, não é o desapego material. Porque desapego material é mais abstrato do que o desapego que eu quero tratar hoje. Porque o que é de valor material para um não tem valor nenhum para outro. Então não faz sentido a gente ficar discutindo aqui sobre desapego material. Mas o desapego que eu quero conversar com você é um desapego que você adquire a partir de um exercício consigo mesmo, que é o desapego a qualquer pensamento de futuro. Por que isso? Porque o maior entrave que nós, empresários, empreendedores, sofremos emocionalmente diante de uma dificuldade é o apego a resultados. Apego ao lugar onde a gente quer chegar. E até espiritualmente tem muita gente que se apega a um lugar espiritual que quer chegar. Não sei, se quer meditar várias horas por dia, se quer ficar desperto, quer chegar a ter contato com a iluminação espiritual. Às vezes as pessoas se apegam também por questões ditas abstratas, mas o apego a resultado, em todos os contextos, ele é nocivo para as nossas emoções, é nocivo para nós. O próprio resultado fica comprometido se você só foca no próprio resultado. Você fica apegado àquilo e você cria um pensamento de futuro que vira uma assombração, vira um problema, porque você começa a idealizar o resultado. E, gente, não existe nada neste mundo que você garanta que vai ser do jeito que você quer ou do jeito que você programou. Para isso, a gente tem que trabalhar o tempo todo a nossa flexibilidade. Então, desapego é uma atitude madura na vida de um empreendedor. Você precisa exercitar desde a mais simples tarefa ao maior empreendimento que você decidir fazer na sua vida. É preciso que você você se organize, você pense onde você quer chegar. Você tem o direito, inclusive, de sonhar. Um sonho que é factível, que é realizável. Agora, o pensamento de resultado é ilusão, porque você não sabe como será. Muitas vezes a gente tem que mudar percurso durante a vida. Então, quando a gente está apegado ao resultado, a primeira emoção que aparece é a angústia e ela é seguida da ansiedade.
E a ansiedade é um dos sintomas mais comuns que a gente tem enfrentado no dia a dia. Eu enfrento, você enfrenta, todos nós enfrentamos como pessoas e como empresários. Então, para que a gente vai criar um fator de ansiedade na vida se a gente pode ser maduro o suficiente para descartar resultado? Aí parece uma coisa irresponsável, parece uma coisa infantil, parece bobagem, né? Como que você vai investir em alguma coisa? Como que você vai dar o seu tempo? Como que você vai trabalhar sem pensar em resultado? Eu não estou dizendo em pensar no resultado, eu estou dizendo em se apegar num pensamento idealizado do resultado que você quer obter. Isso não é salutar. Claro que você pensa, quando eu alcançar o meu objetivo, quando eu chegar lá, isso é normal, isso é humano. Óbvio que a gente pensa. Estou dizendo para você não pensar, mas o apego, quando a gente se vê angustiado, ansioso, tem duas questões que é importante a gente fazer, porque esse apego todo nesse resultado. Primeiro, às vezes a gente não está muito confiante no resultado que a gente acha que vai chegar ou que quer chegar. Porque o próprio caminho, às vezes, mostra pra gente que não é bem assim. E isso gera mais angústia. Então, é preciso que você tenha assertividade. É preciso que você acredite muito no que você está fazendo. Aí faz sentido você até querer ficar apegado no resultado. Mesmo assim, não é conveniente. Agora, quando você não tem nem certeza, quando você duvida do que você está fazendo, a chance é de que a coisa não vá bem, né? Então, você acredita no que você está fazendo? Se você acredita, cada passo é importante, cada ação é fundamental e deve ser comemorada, deve ser vivida, deve ser internalizada. Resultado é resultado, não é o que você está vivendo agora. Então, qualquer pensamento de futuro sequestra a nossa energia. Qualquer pensamento de futuro tira a força da gente de trabalho da agora, porque você fique tentando adivinhar o que é que você pode ou poderia fazer para garantir que a sua atitude, a sua ação agora garanta o seu resultado. Isso é loucura. Isso só pode gerar muita ansiedade para qualquer ser humano. Então, desapego nesse sentido é desapegar-se do resultado que está implantado na sua cabeça, resultado de futuro. Faça. Acredite no que você está fazendo. Fé é isso. Fé é acreditar em algo. Ter fé em si próprio, porque aí a gente tem que trabalhar um monte de coisa, a gente tem que trabalhar a autoconfiança, a gente tem que trabalhar a assertividade de conhecimento para chegar naquele lugar, mas não existe mágica, nem regra mágica para absolutamente nada que a gente faz, porque cada coisa que você vai fazer é diferente do que eu vou fazer, mesmo que a gente use os mesmos métodos, os mesmos caminhos. E nós temos essa tendência, isso sim é infantil, de querer uma fórmula, um jeito de agir, de fazer, que nos garanta que aquele resultado será para nós como foi para outro, porque aí já é memória, né? Foi para outro ou foi para mim num passado, não sei. Não tem isso, não existe isso. Então a gente precisa retomar, se a gente tem que retomar alguma coisa infantil, que seja a nossa alma de criança. Porque você já imaginou um futuro engenheiro, um futuro médico, que lá no primário, por exemplo, um engenheiro que quando criança no primário detestava matemática, não tomou bomba em algum ano, né, repetiu, porque justamente a matemática era um entrave, um problema. E que se tornou um engenheiro depois. Se aquela criança de 8, de 9, de 10 anos, ela é bombardeada com uma informação, ó, você vai ser engenheiro, então acho bom você saber matemática. Vocês imaginam a pressão que seria, o horror que seria isso? Então aquela frasezinha, o futuro a Deus pertence, é muito sábia, porque nós não temos estrutura
para ficar com o conhecimento de um possível futuro. Isso é uma sabedoria do universo, é uma sabedoria de uma força maior. Então pensa um pouco nisso. A criança, o aprendizado dela é do dia a dia. Ela fica feliz de cada coisa que ela aprende. Ela fica exultante de cada resultado que ela faz. Isso é muito importante. E essa forma de ser está dentro da gente ainda. A gente precisa retomar isso. Cada passo é muito importante. Sem essa preocupação se você vai ganhar milhões ou se as coisas não vão dar certo. Se você vai ter que mudar seu negócio ou se você vai continuar no mesmo negócio. Mas você acredita naquilo. A gente não acredita nos nossos pais quando a gente vai para a escola, mesmo meio emburrado ou achando ruim a escola, a gente acredita. A gente acredita que aquilo é o certo para ser feito. A gente vê todas as outras crianças fazendo, os nossos pais nos pedem ou impõem que a gente faça. A gente não acredita piamente, por amor, inclusive por um amor profundo pelos nossos pais. Agora é hora de você se amar e acreditar em você. Amar-se profundamente e acreditar em você. Então acaba que tudo está muito ligado uma coisa com a outra. Autoestima, autoconfiança, desapego e a força para empreender. Porque a gente é gente e o ser humano precisa desses caminhos. Então eu queria deixar esse contexto sobre o desapego a resultados como a melhor forma de você chegar aonde você quer. Era isso que eu queria conversar hoje. Um beijo e até o próximo vídeo.